Olá pessoal, eu sou Cleiciane Dias, consteladora familiar, mentora sistêmica, Theta Healer, terapeuta de medicina germânica e palestrante. Bom, hoje vamos falar sobre como lidar com os conflitos familiares e resolvê-los. Nossa, que desafio, né? Realmente é um grande desafio. Dentro do nosso sistema familiar, nós convivemos com muitas pessoas de forma mais próxima, com mais intimidade, né? Ali também no mesmo ambiente, na mesma casa, principalmente aí com os pais, com os irmãos. Então, ou também outras pessoas, né? Como tios e outras que fazem parte aí da nossa história. Então, dentro desse sistema, cada um tem a sua história. Cada um tem a sua visão sobre as coisas, sobre a vida, sobre as situações. E aí a gente vai pegando um pouco de cada coisa, principalmente quando vem de pai e de mãe, ou daqueles educadores, né? Aqueles que fazem parte aí do nosso processo educacional. Então, nós vamos pegando alguns ensinamentos, experiências e vamos colocando isso na nossa história. Só que, diante desse convívio, nós vamos identificando as afinidades entre as pessoas que nós convivemos. Com umas a gente tem mais afinidade, com outras a gente já tem menos, com outras a gente tem já bem menos. E aí os conflitos começam a aparecer, porque há divergências, há pensamentos diferentes, e isso vem lá desde criança, né? Porque aí quando tem os irmãos, também os conflitos aparecem. Então, para que a gente possa saber lidar com esses conflitos familiares, principalmente aí na vida adulta, ou os pais querem ver como isso funciona com as crianças, como eles podem proceder diante desses ensinamentos que tem que passar para as crianças, para que elas possam lidar com isso de uma maneira mais leve, nós precisamos analisar primeiro os conflitos que vêm de dentro de nós. Os conflitos que vêm relacionados à nossa história construída até agora. Diante dos ensinamentos sistêmicos, nós vamos aprendendo com essas experiências a começar a formatar aquilo que dentro de nós incomoda tanto diante da atitude de alguém que convive com a gente. Por que a gente não tem paciência com o outro? Por que aquilo que o outro fala nos perturba? Por que a gente não tem paciência nem de ouvir? Ou seja, até a voz muitas vezes irrita. Então a gente tem que analisar o que está acontecendo, por que está gerando essa insatisfação, o que dentro dessa relação está desajustada, que está tendo esse embate diário, ou de vez em quando, mas que incomoda, que adoece, que não faz bem. Então, quem vai obtendo mais conhecimento vai se aprofundando mais nas próprias questões, para conseguir lidar com os próprios sentimentos, para poder resolver esses conflitos com as pessoas envolvidas. E na constelação familiar, a gente consegue trabalhar muito bem isso, porque a constelação ela traz também autoconhecimento e autorresponsabilidade. Então, à medida que nós vamos ali, através dos movimentos que a constelação está fazendo, seja na individual com os bonecos, ou seja, no grupo, né, com o grupo. Então nós vamos analisando a origem disso, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Existe também o posicionamento dessas pessoas envolvidas, mas também ali a constelação traz o que você está fazendo com tudo isso que está fora de você. Então a constelação vai trazendo um movimento para que você possa enxergar como você vai conseguir lidar e como você vai enxergar isso daqui para frente, trazendo para o seu consciente tudo aquilo que está sendo conflitante para você diante desses conflitos com os familiares. E aí você vai analisando o que você pode começar a ressignificar, porque tem as interpretações, tem como você está enxergando aquela pessoa dentro do seu contexto familiar, e aí você vai analisando dentro de você para ressignificar, para compreender os fatos em si. E a constelação, que muitas vezes ela traz sim, aliás, muitas vezes não, ela traz sim para o consciente a clareza,
do que está acontecendo e o que você vai fazer ali. Você começa a enxergar outras possibilidades de começar a resolver esses conflitos, só que de dentro para fora. Você vai começar a ter um pensamento diferente sobre você, porque a constelação familiar, essa que eu faço, né? Eu trago conhecimento junto. Então você vai tendo esclarecimentos, você vai conseguindo ver de uma outra forma, você sai daquela frequência que você estava anteriormente dentro do conflito e você passa para uma outra frequência, que é uma frequência de resolução. É uma frequência de realmente você ter um pensamento diferente sobre aquilo que já aconteceu e que gerou esse conflito familiar. E aí vem também, claro, os padrões que são repetitivos, algo que você aprendeu lá, que você não conseguiu resolver lá atrás, e isso vem se estendendo. Por exemplo, a gente vê muitos casos em que pai fica sem falar com filho tantos anos, filho fica sem falar com pai, fica sem falar com mãe, com irmão, por causa de um atrito que aconteceu, e o orgulho e também o histórico lá de trás da família, porque pode ser que no contexto familiar existem sim intrigas, que aí já vem uma memória, né? Já vem um padrão aí dentro desse contexto familiar. Então a gente tem que analisar muito bem e ver o que aconteceu naquele conflito que gerou esse distanciamento para que as pessoas pudessem ficar anos e anos e anos sem se falar. E à medida que a gente vai amadurecendo, nós também vamos percebendo que muitas vezes a gente toma uma decisão no calor da emoção, exatamente por causa da raiva diante da situação, do orgulho que a gente coloca, do nosso egoísmo, e aí com o tempo a gente percebe que a gente tomou uma decisão equivocada. Mas a maturidade, ela vai trazendo também essa consciência. Mas a gente pode trabalhar isso agora, através da constelação familiar, colocando essa autorresponsabilidade em pauta de melhorar o que estamos sentindo. E aí sim você vai conseguir olhar aquele conflito de uma forma totalmente diferente. E aí você vai perceber o quanto que é importante você olhar para o teu histórico familiar, o quanto que é importante você olhar para a sua família e que você se excluir ou excluir a sua família pode sim haver compensações. E aí você vai analisar a sua vida e aí você vai perceber que tem os desajustes, né? Tem coisa fora do lugar, tem coisa que não está funcionando, você faz de tudo para acontecer uma coisa e acaba não acontecendo, ou então nada que você faz vai para frente e aí realmente precisa analisar, né? Dentro de você. E aí dentro da constelação familiar nós vamos analisar dentro do seu sistema e também outras situações que podem ter acontecido e que isso esteja influenciando nesse conflito dentro de casa. É claro que muitas situações, como eu já falei em outros vídeos, acontece o distanciamento saudável para que as pessoas possam pelo menos serem educadas umas com as outras e não acontecer as exclusões. Agora, isso que eu estou falando aqui é sobre as exclusões. E aí tem um distanciamento de eu não quero falar com essa pessoa, eu não quero conviver com ela, eu não quero ser educada, eu não quero isso, eu não quero aquilo, e o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, e você processando esses sentimentos que está fazendo mal mais para você do que para essas pessoas envolvidas. Só que tem um detalhe importante. Aquilo que eu faço, aquilo que eu decido, influencia sim no nosso sistema familiar. Reverbera para aqueles que vieram antes e reverberam para as gerações futuras. Então a gente deve analisar a nossa responsabilidade dentro disso tudo, né? Então se eu resolvo, por exemplo, numa situação que é difícil de convivência, eu resolvo manter o distanciamento saudável, porém, todavia, meu coração está livre de mágoas, de ressentimentos, mas o distanciamento saudável é para que a gente possa ter ainda uma continuidade nesse relacionamento, né? Seja com pai, com mãe, com quem for.
Então aí eu estou analisando de uma forma totalmente diferente, trazendo uma nova consciência para o meu sistema familiar de como resolver um conflito, né? De como resolver algo que eu não consigo ali no dia a dia estar de frente a frente, mas que com esse distanciamento saudável a relação acaba melhorando. Por exemplo, o filho ou a filha tem um relacionamento complicado com a mãe. Então, dentro do convívio, são brigas diárias, discussões e tudo mais. E aí está acontecendo inversão de ordem, não está acontecendo, tem uma falta muito grande, tanto ali da mãe quanto dos filhos, que tem que ser analisado, que tem que ser resolvido. Tá, mas aí o filho cresce, vira adulto e sai de casa. Vai morar só, vai para a vida e tudo mais. E aí o filho começa a amadurecer, a filha começa a amadurecer, e esse distanciamento começa a reverberar dentro dessa relação com a mãe e começa a melhorar, porque o filho já está mais adulto, já sabe se virar, já tem uma outra consciência, já está em contato com outras pessoas, ele vai vendo a relação de filhos e pais de outras famílias, e aí essa relação começa a melhorar. Então, tem várias possibilidades aí, só que a possibilidade de você fazer de uma forma que possa agradar, sem se machucar, sem o sofrimento, isso vai fazendo com que você possa resolver os conflitos de uma forma sábia, de uma forma equilibrada. Só que tem uma decisão importante, você vai ter que trabalhar as suas questões mais profundas para poder chegar nesse contexto o tempo inteiro, sabendo como lidar com esses conflitos, sabendo que é uma distância saudável para que você tome uma decisão mais assertiva, e também na questão de se sentir excluído ou querer excluir alguém do seu sistema familiar, que vai haver uma compensação. Então, tome a decisão mais assertiva em resolver esses conflitos da melhor forma possível. E a constelação familiar pode te ajudar.